João Júlio Antunes, 48 anos, cego desde os 30, cineasta. Negro, rosto redondo, apoia as mãos sobre a bengala. Eu chego num lugar e o cara vem perguntar o que eu estou fazendo ali. É um cinema. O senhor está perdido? Precisa de ajuda? Aí eu não, vem assistir o filme. Desculpa, foi. E eles não entendem isso. Marquiano Charan Filho, 50 anos, cego desde bebê, diretor da Associação de Deficientes Visuais e Amigos. Pele clara, cabelos curtos e rosto arredondado. Quando você fala, né, que você quer que o nosso olhar seja um olhar que desvie do olhar da câmera, na hora que você for exibir isso, como vai ficar isso? Mirko Mencati, 53 anos, cego desde os 4. Sound designer de música e cinema. Pele clara e cabelos pretos, usa óculos escuros de aviador. Sembra que o som arrivi molto più velocemente. Parece que o som chega muito mais rapidamente e com muito mais profundidade no nosso corpo. Tem uma ação muito forte no nosso organismo, talvez mais que a imagem. Milene Cristina, 37 anos, nasceu com baixa visão, formada em rádio e televisão. Cabelos lisos e loiros, usa maquiagem leve e óculos de grau. Quando você vai apresentar um documentário que já fala um documentário que fala de deficientes visuais, pro consciente coletivo, que é uma coisa que você não tira, ele já fica meio down, né? Em vez de trabalhar com o escuro e o branco e preto, você trabalha com cores. Título em letras pretas sobre fundo nevoado. Escute. Como todo mundo, nós participamos da sociedade e temos interesses, gostos, vontades, como qualquer outra pessoa. Marquiano e Milene em casa, no sofá da sala. Ir numa sala de cinema é tão importante como comer, como andar. Na sala, uma TV ligada. Na cozinha, um rádio desligado. Começa na família, isso, né? De inserir o filho na questão social e dar para ele a oportunidade dele ter acesso a equipamentos culturais, coisas que tragam intelectualidade para ele. Na cozinha, Milene, Marquiano, a mãe dele e a empregada. No caso de um filme, de que maneira você descreveria essa sua percepção dos sentimentos ou dessa coisa pelo narrativa? Áudio, pelo que a trilha sonora sugere, se bem que sugere para todo mundo, né? Mas ele ganha uma importância maior da entonação de voz. O fato de ter acendido a luz não vai atrapalhar aí na filmagem? Acendido ou apagado? Eu assisti um filme aqui que a mulher chega em casa, aí ela chega cansada e eu senti aquele cansaço dela. Ela joga os sapatos, aí vai na geladeira, abre a geladeira, põe a garrafa, o copo e põe água na garrafa, no copo e bebe. Ela faz uma boca tão maravilhosa que eu salivei aquela água junto com ela. Aí ela pega um cacho de uvas e começa a chupar uvas. Eu falei, cara, essa mulher é um pedaço de tesão, de mau caminho, porque ela tava tão sensual naquela cena, com aquelas uvas, com aquela água. E aí e são coisas que o cinema passa. Atrás de João Júlio, letreiro do Festival de Cinema de Brasília. Olha, cinema é uma coisa muito boa, muito... Não, é como comer doce de pêssego com creme de leite. Mas é muito difícil de fazer cinema. Principalmente por não enxergar, por eu dizer assim, eu sou um cineasta, eu sou um diretor, as pessoas... cego, como o cego vai dirigir um filme? Com a minha bengala eu faço a medição dos espaços. Quando eu quero um tipo de tomada, eu chego e falo, eu quero isso aqui. Eu quero só isso aqui. Meu filme Jogo, ele é mudo. E quando o diretor, o roteirista me convidou,
eu falei, pô, isso é loucura, cara. Aí ele, por quê? Eu falei, pô, eu não enxergo, como é que eu vou gravar, dirigir um filme mudo? Quando nós começamos a gravar, aí eu tentava ouvir os sons e não ouvia. Aí eu falava, pô, eu tenho que me virar com o que eu criei na minha imagem, na minha imaginação. E aí, cena número 1, a viúva negra, a dona Clotilde, ela na biblioteca, sentada, arrumando os livros, e o rapazinho que ela se apaixona chega, e aí eu imaginei a cena, ela sentada com a perna cruzada, aí dá uma piscadinha, aí pede para ele se sentar, marca o lugar onde ele vai se sentar, escreve um bilhete, coloca dentro do livro, e aí ele pega o livro, lê o bilhete, escreve o bilhete, coloca dentro do livro, entrega para ela, e isso tudo era a cena 1. E aí eles fizeram, e eu fiquei de olho fechado e ouvindo nada. E aí eu corta. Imagens sobrepostas de interior de igreja. Eu fiz um filme todo em silêncio, mas era um silêncio feito de 64 sons. Esse era um curta-metragem de Michelangelo Antonioni. Esse curta-metragem era a reunião do silêncio de uma igreja entre ele e uma estátua de Michelangelo Buonarroti. Esse silêncio eu recriei gravando dezenas e dezenas de horas de silêncio na igreja, mas pegando um conjunto de pequenos sons. É difícil segurar uma plateia de cinema em silêncio por 16 minutos e meio, porque as pessoas são acostumadas aos barulhos, são acostumadas a falar, não estão mais acostumadas a ficar em silêncio, a pensar, porque o silêncio nos força a pensar. Pela internet, vemos Mirko. Para mim, trabalhar o som mais a imagem é uma coisa natural. É difícil dizer se em um filme o mais importante é a imagem ou o som. Depende muito do filme. Na minha opinião, depende muito do peso que se quer dar à imagem em relação ao som. A coisa, no entanto, que é certa é que o som tem em si algumas possibilidades a mais. Porque a imagem é só aquilo que foi enquadrado. E o som é o som daquela imagem, mas pode ser também muito mais. Mário Fiorani, neurocientista da UFRJ, especialista em visão. Cabelos e cavanhaque grisalhos. Quando você vai olhar o sistema nervoso, o sistema visual, ele ocupa mais ou menos mais do que 1/3 do nosso córtex. Então, essa coisa que é abrir o olho e enxergar o mundo que parece que é de graça, assim, que é muito rápido, muito simples, não. É o processo mais sofisticado que o nosso cérebro é capaz de fazer, é o que gasta mais processamento do sistema nervoso. A brincadeira, no caso aqui, é que o que o homem acredita que é a verdade, né, vamos dizer, São Tomé, né, ver para crer, né, é uma coisa bastante complicada, porque as ilusões mostram que grande parte das coisas que a gente vê não são o que a gente está vendo. Será que há alguma forma de vivenciar o cinema como você?
Uma venda nos olhos? Eu acho que a sua experiência ela vai ser mais assustadora, porque vai ser a primeira vez que você vai fazer isso. Então vai ser um meio nirvana. Você vai sair de uma coisa, você vai ouvir mais alto o som, você vai ficar mais sensível que as pessoas vão passando, e aí você vai ficar tudo, o frio vai ser maior, e tudo vai ser mais forte do que eu sinto, porque já está normal, natural para mim. Partes de um corpo, ora focadas, ora desfocadas. São quase 49 anos que não enxergo. Me esqueci um pouco. Não há mais uma memória muito precisa daquilo que enxerguei. Por isso ficou um pouco o senso de espaço, da luz, da profundidade mais que tudo. Senso de espaço. Os objetos, para mim, a esta altura, têm uma forma muito provavelmente ligada a uma memória antiga da visão, mas muito também ao tato. Resumindo, para mim é importante a matéria do objeto. Quando toco alguma coisa, é como se eu a tocasse também dentro, não só fora. Por mais sensibilidade que uma pessoa tenha, uma pessoa que enxerga tenha, ela nunca vai saber como é o mundo realmente de uma pessoa cega, assim como nós não vamos saber como é o mundo de uma pessoa surda, nós não vamos saber quais são as questões de uma pessoa que é cadeirante, por exemplo. Luiz Henrique Mauch, fundador da ONG Mais Diferenças. Pele, cabelos e barba claros. Muitas vezes uma imagem fala por 1000 palavras, né? Então, como que a gente consegue fazer essa tradução semiótica para as pessoas com deficiência visual? Como que a gente consegue fazer com que, com autonomia, eles possam usufruir desse mesmo sentimento que a gente tem? Pel Machado, audiodescritor especializado em cinema. Pele clara, cabelos castanhos e ondulados na altura do ombro. Eu prefiro fazer audiodescrição respeitando a autoria dos autores do cinema, falando da linguagem cinematográfica, ou seja, como esse filme é articulado. Às vezes eu cito termos, às vezes eu não cito termos. Eu acho que o importante, e aí entra a minha pesquisa, que é a educação visual da pessoa com deficiência visual para a arte do cinema. O nosso sonho é poder ter 10 tipos diferentes de áudio complementar. Uma é a audiodescrição mais objetiva, uma é uma mais poética, uma pode ser uma mais do ponto de vista técnico. Né? Por que o câmera não pode dizer, olha, nesse momento a gente optou em fazer uma tomada X, a gente usou uma lente tal, que é o bastidor do filme. Rubens Revold, cineasta e professor da USP. Pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos de grau. Já tinha ouvido falar nas 3 coisas, na closed caption, nas libras e na audiodescrição. E sempre achei a audiodescrição a mais bizarra, né? Porque de repente alguém está narrando o filme, né? Eu confesso que apesar de achar importante esse acesso aos cegos, eu não acreditava muito na efetividade, na eficácia da audiodescrição, até participar de um processo, né, que foi no Supernada, de realização dessa audiodescrição, que eu achei um processo fascinante. A gente pegou um monte de roteiristas e cada um tinha uma missão. Então, primeiro que a gente pegou uma parte do filme e a gente cada um fez um roteiro para a gente poder comparar como que era isso. Alguns usaram o roteiro original do filme, outros não usaram o roteiro do filme, para a gente poder ver os diferentes tipos de interpretações que as pessoas teriam em relação a isso. Depois o Rubens avaliou e a gente discutiu com ele também essas escolhas. Ninguém melhor do que o diretor para fazer um roteiro de audiodescrição. Ou se não fazer o roteiro, participar disso. Porque o filme é dele, o filme não é nosso. O Supernada é um filme que tem muito silêncio, porque a gente tem um protagonista que mora sozinho no apartamento e ele é um pouco solitário. Não adianta você ficar descrevendo e perder esse silêncio do filme. Tarde cinza. Guto caminha com as mãos no bolso entre as vias da Avenida Consolação.
No entorno, prédios, igreja, carros e ônibus. Sentado no ponto de ônibus, ele observa as fachadas dos prédios pichados. Acende um cigarro de palha que tira do bolso da jaqueta jeans. Seu olhar é distante e desanimado. Para mim era incrível ver um monte de gente lá tentando descrever uma cena que eu tinha escrito, né? Buscando qual a melhor palavra. Será que ele está irritado? Não, ele está exasperado. Não, ele está ansioso. Então isso foi muito, muito legal a experiência. Sabe quando eles mostram na televisão que tem inundação e a floresta Mas são os rios que inundam tudo. Ah, isso que eu ia falar. Formando uma piscina gigante. Então, tem inundação, o rio sobe, aí fica aquele espelho d'água assim, sabe? É isso que ele tá falando, que vê o reflexo das árvores. É uma cheia, né? Silhuetas de Milene Marchiano no cinema. Na tela, o filme Amazônia. Mas atenção, é uma piscina com cobras. Tá bom, obrigado. Não vou. Também que eu nunca vou aí. Eu não. Você vai? Eu não. Quando apareceu, eu falei, que isso? Que esse bicho, né? Aí o macaco falou, um bicho preguiça. Eu falei, poxa, eu nunca tinha visto. Eu não tenho esse repertório de bicho preguiça, agora eu sei o que é. Que som que o bicho preguiça faz. Isso que é legal, né? E talvez eu acho que é assim que o deficiente vai construindo o mundo ao seu redor, né? Os estudos comparativos entre cegos e videntes, eles são complicados porque a maior parte dos cegos congênitos ou que perderam a visão muito cedo, ainda durante o desenvolvimento do cérebro, eles formam circuitos que não são normais, né? Então, quando você vê duas estruturas que são morfologicamente diferentes, é difícil você comparar as funções quando a forma já é diferente. Para a gente comparar funções, a forma teria que ser igual para você ver o que as mesmas regiões estão fazendo, né? Mas o que é interessante é que a região que seria córtex visual continua ativa em pessoas cegas. Agora, qual é a percepção que isso gera nele? Como é que isso como que o sistema nervoso dessa pessoa lida isso e como que a percepção dela desse novo mapa, né? Um mapa que não é visual, mas que usa áreas visuais, eu não sei dizer, é uma coisa difícil de você investigar. Para mim é ponto pacífico. Eu nunca gravei um roteiro de audiodescrição, eu nunca fiz uma audiodescrição sem ter a revisão desses roteiristas consultores, né? Audiodescritores consultores com deficiência visual. Eu acho que você não pode se achar presunçoso de que o que você descreveu tá bom. Você enxerga, você não tem como avaliar isso. Você não tem a menor possibilidade de avaliar isso sozinho. Provavelmente o cego, quando ele está usando o seu sistema visual para perceber, ele não está gerando algo que pareça uma imagem, ele está gerando alguma coisa lá que é diferente. É o que eu falei, você consegue imaginar um ser alienígena que foi descrito lá num livro, mas você não precisa criar uma foto, uma coisa gráfica. Você sabe que ele tem uma tromba, ou ele é grande, pequeno, duro. As coisas agora passam a ser muito mais conceituais do que concretas, porque a imagem é uma coisa concreta, é uma coisa, um objeto que você, quando você faz a imagética, você vê coisas concretas, mas deixam de ser concretas e passam a ser mais conceituais. A gente tem um problema muito grande e isso se amplia em todas as esferas, querer saber exatamente como é que a pessoa cega imaginou aquilo que eu estou descrevendo. Mas isso é um problema meu.
Assim como eu contar uma história para você que enxerga, você vai imaginar isso do seu modo. Então, é claro que você tem que ter uma objetividade, você tem que ter um respeito, mas não interessa como o outro vai imaginar, se vai ser exatamente do jeito que eu estou aqui explicando, do jeito que essa imagem está aqui. A gente está usando a visão para converter essas informações em conceitos, né? E é isso que a gente guarda, é com isso que o nosso cérebro lida. A gente não tem eu não tenho uma telinha lá no meu cérebro com essa cena que eu estou vendo aqui agora projetada. Eu estou vendo isso aqui guardado de uma maneira muito conceitual, né? Claro que na hora que eu consigo evocar, eu consigo imaginar algumas cenas, mas eu não evoco isso como um filme, né? Da mesma maneira com que isso chegou a mim. Então, no momento que o cego sai do cinema e começa a conversar com outras pessoas, ele pode entender o filme, ele pode depois chegar num certo estágio que você colocando esse cego discutindo com o vidente, os dois vão discutir o filme no mesmo nível, porque no final tudo vai estar no ponto de vista conceitual. Essa acessibilidade, esse acesso à cultura cinematográfica, ela será uma coisa normal, como uma pessoa vai ao shopping e lá ele pega o aparelhinho dele, assiste o filme, devolve para casa e tudo tranquilo, normal. Eu acho que a minha presença aqui hoje é para que isso aconteça aqui um tempo. Eu acredito que o cinema deverá mudar para ter um futuro. Porque, caso contrário, as pessoas verão cada vez mais as coisas em casa, no computador. O som, afortunadamente, está começando a mudar. Já ci sono delle soluzioni tecniche nuove che creeranno una realtà virtuale. Já há soluções técnicas novas que criarão uma realidade virtual que poderá trazer muito, na minha opinião, para dentro de um filme. O fato de você ter a visão, ao mesmo tempo não usar ela, né, e conceber que você está vivenciando alguma coisa, fazendo uma atividade sem a visão, é muito interessante para mim. É uma experiência muito nova, né? Porque você está abdicando praticamente de um sentido que você tem. Ele não está funcionando lá muito bem, mas você tem ele, né? E aí você percebe que você, ao aguçar outros, você tem uma nova experiência. Eu acho que tudo isso tem a ver com o sensorial que o cinema traz, né? Se o cinema souber trabalhar isso, democratizar tudo isso, souber trabalhar com todos esses sentidos, nós vamos ter uma experiência bem diferente. Tem um objetivo aqui, né? Câmera no tripé. Marquiano tateia cada uma de suas partes. E aqui você controla a abertura de luz e tudo. E quando você filma, você movimenta a câmera, né? Aí, o que você faz? Aí seu dedo... Deixa eu ver onde é que eu pus o meu aqui. O seu dedo, você vai continuar segurando, mas o seu dedo para filmar é nesse aqui. Tá vendo? Esse. Sentindo o botão pequeno? Tá, sim. Mas e a altura da câmera? Aí, meu amigo, você tem que fazer que nem um negócio de fotografia, você vai ter que zoiar. Olá, 1, 2, 3, Manuela, muito boa noite. Diretora do filme, captada por Marquiano. A gente quer saber o seguinte, qual foi a sua motivação para você fazer esse documentário? Direção, produção, roteiro e fotografia, Manuela Meyer. Som direto, Manuela Meyer e Otávio Carvalho. Edição de som, Otávio Carvalho. Montagem e finalização, Manuela Meyer. Trilha sonora, Keso Nogueira, Meno Del Picchia, Otávio Carvalho e Rodrigo Fuji. Roteiro de audiodescrição, Ana Rosa Bordim Rabelo. Revisão da audiodescrição, Carlos de la Cruz Júnior. Narração de audiodescrição, Benedito Sverberi e Rafael Zarella. Tradução italiano-português, Frederico Zanata, Nora Benevides e Damásio Figueiredo. Agradecimentos: Cecília Bernasconi, Renato Levi, Angélica Muniz Valente, Lívia Mota, Wanda Meyer, Francisco Freitas, Márcia Freitas, Pilar de Freitas, Luísa Coelho, Daniela Bernardi, Thaís Irata, Clara Roman, Jonathan Brito, OCIP Mais Diferenças, Fundação Dorina Novil, Dolores Tomé e Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Cinema Reserva Cultural e Paróquia Santo Agostinho.